Fala pessoal, beleza? James Cabral do canal De Propósito. Pessoal, seguinte, novamente retomando, acho que a gripe me deixou de lado, a garganta já voltou ao normal, então bola pra frente. Seguinte pessoal, nesse período que eu fiquei um pouquinho afastado, algumas pessoas me perguntaram assim, pô James, perdi a alta da bolsa, né? A bolsa deu uma pernada, agora só vai, perdi o time, como é que fica, o que tu acha que vai acontecer e tudo mais. Primeiro, é complicado a gente falar sobre o que eu acho que vai acontecer, né? Porque cada um tem uma opinião, certo? Mas o que a gente pode deduzir, pessoal, tá? E aí entra uma questão extremamente importante que eu já vinha comentando com algumas pessoas aí no passar do tempo. A bolsa, os ativos estão baratos, né? Muitos ativos estavam na lona, como a gente diz, estavam no chão, né? Estavam largados. O que acontece, pessoal? Com a redução da taxa de juros, alguns ativos, alguns analistas começam a olhar para alguns ativos, começam a trazer o seu fluxo de caixa a valor presente e começam a ver que esses ativos estão muito descontados, digamos assim. Na prática, né? Na prática, sim, eles estão descontados, mas a questão é que com o juro no patamar que estava, isso faz com que o risco aumente, né? Então, com a redução da taxa de juros, isso faz com que o risco diminua. E, obviamente, a gente está falando de consumo, tá falando de a parte de empresas do setor aéreo, serviços, bom, aí é uma vasta infinidade de empresas. Mas vamos lá. O que eu quero comentar com vocês aqui um pouquinho é assim. O pessoal pergunta, bah, James, subiu o Ibovespa, os ativos que estavam na lona subiram absurdamente, teve ativo que subiu 30%, 40%, nossa, meu Deus do céu, o que eu faço? Vamos por partes. Primeiro, se tu pensa em investir, se tu está pensando em investir, é preciso que tu olhe para o passado e veja que tem muitos ativos que caíram em 50%, 60%, 70%, 80%. E por mais que eles tenham recuperado, vamos dizer assim, tem uma alta, né, nesse mês agora de junho, de, sei lá, 15%, 20%, 30%, o que a gente está falando, tá, pessoal? Comparado ao tamanho da queda, esses 20% ou 30% não é nada, essa é a bem da verdade. Mas a grande questão é olhando aqui para frente. Então, eu até estava dando uma olhadinha em alguns itens, né, de inflação subjacente e algumas questões que às vezes não é, digamos assim, comumente trazido a público, né, pela maioria dos analistas ou pelos principais influenciadores do mercado. E tem algumas questões importantes, pessoal, que é assim, é entender o porquê que a taxa de juro está caindo, entender, acho que não me soltou a tosse ainda, entender por que a inflação está caindo, por que a taxa de juros está com uma estimativa de queda, né, entender por que o dólar está caindo e por que isso tudo influencia esse movimento. Na verdade é uma soma de vários fatores, né? Nunca é apenas uma coisa que simplifica, traduz e impulsiona tudo pro lado positivo da história. Então assim, eu não vou entrar no mérito aqui do porquê que o dólar tá caindo, não vou entrar aqui porque que o agro é pop, o agro é top, e lá, né, aquela coisa toda que se fala, nem por questões de digamos assim, se é um viés político ou não, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas é importante que vocês entendam o seguinte, é uma junção de fatores, certo? Então, quando a gente está falando de ativos, é importante que a gente entenda todo o cenário que esse ativo está inserido para a partir dali a gente começar a fazer os aportes. O que eu posso dizer hoje tranquilamente? Os ativos estão muito descontados, muito descontados, muito descontados, isso é um fato. Porém, ainda existem alguns riscos, mas também tem que se avaliar que nunca se extingue os riscos, não é verdade? Então, se tu pensar de uma forma muito racional, sem um viés emocional, quanto mais arriscado é, relativamente mais barato está. Quanto menos arriscado é, mais, digamos assim, nem tão barato está. A questão é que por mais que a gente tenha tido aí uma alta bem expressiva de alguns ativos, principalmente os ativos do setor secundário, o que acontece é que proporcionalmente a um valor justo, digamos assim, para quem gosta de calcular valuation, e para quem entende um pouquinho mais de cenários, né, a gente nota ainda que tem uma caminhada bem longa, mas que ainda existem alguns riscos que dão certo desconto para os ativos. Então, eu, como não sou analista, não vou fazer nenhum tipo de recomendação, nada do tipo, mas o meu entendimento é, os ativos estão ainda bem descontados, olhando para o médio e longo prazo. Claro que num curto espaço de tempo a gente teve uma alta generalizada, certo? Mas até que ponto isso não é um movimento especulativo, certo? Então a gente tem que avaliar essas questões aí e tomar um pouco de cuidado. Se tu está pensando em investir, até trazendo uma questão, teve uma pessoa que disse assim, pô James, eu queria investir em alguns títulos privados pré-fixados, porque eu não tenho a pressa para
sacar dinheiro, né, e tudo mais, e o meu fluxo de caixa está bem tranquilo, então eu queria ter pego alguns ativos ali que estavam pagando 15% pré-fixado, e agora estão pagando 10, 11. Então assim, gente, vamos parar pra pensar o seguinte, hoje a gente está com uma inflação aí girando em torno de 5, né? Se tu pega um ativo que está pagando 11 e tu desconta a inflação, tu está falando de um ganho real aproximado, tá? Cálculo de padeiro aí, só para ficar mais fácil. Peço desculpas aos padeiros, né? Mas para ficar mais fácil, digamos assim, simplificar, a gente está falando aí de um ganho real de 6% na média. Pô, não é ruim. Vamos ser sinceros, não é ruim. 6% para te ficar super tranquilo e não ter nenhuma questão de, nossa, será que vai subir a ação? Será que vai cair a ação? O governo disse tal coisa, influenciou nisso, naquilo, naquele outro. Então, assim, não é ruim. E é que nem eu digo para as pessoas que eu conheço ali, que me perguntam alguma coisa. Pô, James, está na hora de pré-fixar um ativo? Invisto em que tu acha de comprar um ativo atrelado à inflação ou à taxa de juros? Tchê, primeiro, vai muito do teu perfil de investidor. Se tem uma coisa que eu posso recomendar, digamos assim, tranquilamente, faça a API, né? Que é a análise do perfil de investidor. Então, assim, o Suitability, né? Então, levem muito a sério os questionamentos do Suitability, preencham a API de uma forma muito honesta, porque isso vai dar muita base para vocês investirem em outros ativos, beleza? Então, pré-fixado é bom, mas depende do teu perfil, depende daquilo que tu busca. Atrelar a taxa Selic é bom? Não sei, depende. A gente está numa tendência de queda, tecnicamente, né? Então, será que vale a pena? Não sei, depende do teu perfil. Pô, vou indexar aí o meu patrimônio, parte dele a ativos atrelados à inflação. Show de bola. Não tem algo ruim na questão. Tem aquilo que está em linha com aquilo que tu entende ser o melhor, ser o mais adequado para ti no momento que tu está. Porém, falando de ações, excelentes empresas ainda estão muito descontadas, olhando com uma perspectiva, digamos assim, um pouquinho mais de médio e longo prazo, certo? Por hoje é isso aí. Deu pra ver que tô melhor da tosse aí, tá show de bola. Não pedi antes, vou pedir novamente. Te inscreve, curte e compartilha o canal, certo? Além disso, quero deixar aqui, trazer uma novidade pra vocês. A gente tá... Eu entrei em contato com algumas pessoas pra gente começar nossa série de lives aí, com algumas pessoas voltadas tanto pro mercado financeiro, quanto pra parte de empreendedorismo, né? E logo logo aí eu libero a agenda de lives. Eu quero ver se eu consigo fazer pelo menos uma live por semana, então já te inscreve, curte e compartilha o canal pra gente poder dar um up no canal aí, beleza? Então, valeu por hoje, é isso, até!